Economista Conectado, Enem 2020. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Jonas William, sou professor de Geografia e eu vim aqui hoje para dar umas dicas bem legais sobre a prova de Geografia no Enem. Sobretudo vou falar daqueles assuntos que mais têm aparecido na prova. São eles: a geografia econômica e alguns assuntos sobre as questões ambientais. Então, fiquem ligados. Bom, sobre as questões ambientais, o aluno tem que focar em alguns assuntos que têm sido frequentes e todos os anos, praticamente todos os anos, têm aparecido na prova. São eles: a devastação dos biomas brasileiros, que é um tema que aparece quase todo ano, e as questões das mudanças climáticas, sobretudo o aquecimento global. O aluno não pode esquecer também das questões referentes à água, ou seja, o consumo excessivo, principalmente por alguns setores da economia, e a poluição das fontes de água, e também a escassez de fontes em algumas partes do planeta. Questões como reutilização dos resíduos sólidos também têm sido frequentes. E esses assuntos não são exclusividade só da prova de Ciências Humanas e de Geografia. Eu já vi aparecer na prova de Linguagens e da Natureza, então fiquem ligados. Fiquem atentos também sobre as reuniões que acontecem para as discussões climáticas. As características de algumas das principais são importantes, como a Conferência de Brundtland, de 1987, que lançou a ideia de desenvolvimento sustentável, a COP15, que aconteceu em 2009, que visava discutir as mudanças climáticas e verificar se o protocolo de Kyoto estava sendo atendido, o Acordo de Paris, de 2015, haja visto o fracasso do protocolo de Kyoto, ele estabeleceu novas metas das emissões dos gases de efeito estufa. E ficar ligado com o assunto que aconteceu o ano passado, que foi a Cúpula do Clima, que teve um ponto alto, que foi a participação da juventude, principalmente a ativista sueca Greta Thunberg, que vem cobrando os líderes globais para respeitar os acordos feitos no Acordo de Paris. Então fiquem ligados e façam essas relações com esses temas. Bom, o que a gente tem notado sobre alguns temas óbvios, que às vezes a notícia é noticiado pela imprensa, como por exemplo o desastre ou crime ambiental de Mariana e Brumadinho. Obviamente eles não têm aparecido assim, dessa forma tão clara. Por quê? Porque é um tema muito discutido. A gente tem percebido até na prova de redação que esses temas não têm sido cobrados na prova. Mas não quer dizer que ele não venha a ser cobrado. Ele pode vir relacionado a outros assuntos, como por exemplo a importância do complexo minerário para a economia do Brasil, porque o minério de ferro ele é um dos carros-chefe da economia brasileira, ou então relacionado ao tema da geografia física, sobre as estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos de onde são extraídos esse minério de ferro. No Brasil a gente tem a Serra dos Carajás e o quadrilátero ferrífero, onde são produzidos o minério de ferro, que é extremamente importante para a economia do Brasil. Então esses assuntos, principalmente o desastre ambiental de Mariana e Brumadinho, pode vir relacionado a essa questão. E no que diz respeito às questões de geografia econômica, o que o aluno tem que ficar ligado? Alguns assuntos como ações da OMC, as relações comerciais entre os países, principalmente por meio dos blocos econômicos, os tipos, características e principalmente a globalização. A globalização é um assunto muito frequente na prova de geografia e que envolve esse tema da geografia econômica. E aí o aluno ele pode perceber e fazer a relação com esse assunto atual que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Talvez ela não apareça de forma tão clara, porque é aquela história do óbvio, mas ela pode vir relacionada à globalização. É forte esse tema, é bem cotado para aparecer. Por quê? Como que o vírus se disseminou pelo planeta, esse problema que nós temos enfrentado agora? Por causa da globalização. Foi um dos fatores que fez isso, porque é intenso esse fluxo de pessoas, essa movimentação de pessoas por meio principalmente do avião, que é um meio de transporte moderno muito veloz, por todo o globo. Então o vírus ele tem um rápido contágio, mas essa transmissão ela foi facilitada também por causa dessa parte da globalização. E também o nosso modo de vida, ainda relacionado à pandemia e o coronavírus, o nosso modo de vida ele pode mudar, o nosso modo de vida urbano, que é essencialmente aglomerado. E sobretudo o que vai ser ressaltado daqui para frente é o modo de vida rural, que vai assumir uma importância muito grande. A relação que o aluno tem que fazer, que às vezes a gente esquece, é sobre a importância dos pequenos proprietários de terra, porque as pequenas propriedades rurais, familiares,
que abastecem as grandes cidades. E mais do que nunca elas são importantes agora, são atividades que não podem parar, porque em meio a uma quarentena, um isolamento social, nós precisamos comer. E são os pequenos proprietários rurais, as pequenas propriedades familiares que abastecem as grandes cidades. O agronegócio, aquele que é muito rico, que tem uma utilização de capital e mecanização intensa, ele visa atender às exportações. Então é uma relação que a gente às vezes esquece. E para finalizar, eu vou deixar uma mega dica aqui para vocês, que é assistir filmes, e assistam o filme sobre o Brexit. O que é o Brexit? A saída do Reino Unido da União Europeia. Esse evento foi confirmado esse ano, dia 31 de janeiro, e é um tema muito cotado porque ele não tem sido muito discutido. E basicamente o que motivou o Brexit? A onda de imigrantes muito grande para dentro do Reino Unido, e a população conservadora e mais idosa e nacionalista do Reino Unido votou pelo Brexit. Esse acordo demorou para ser firmado, de 2016 a 2020, por conta da fronteira entre as Irlandas. Então são assuntos importantes para que o aluno faça essa relação. O que tinha a ver essa questão da fronteira das Irlandas? Como ficaria a fronteira entre as Irlandas, que tem uma relação comercial muito próxima? Então foram longos anos para discutir todo o Brexit, e esse foi um dos entraves principais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das dicas, estudem bastante e até mais. Tchau, tchau!